E aí, meus irmãos, como é que vocês estão? Pai do Senhor Jesus para a vida de todos vocês. Estamos iniciando aqui mais uma EBD online, né? E hoje nós vamos estudar junto com vocês aí que estão em suas casas, em suas residências, a nossa lição de número 10, que tem como tema a intercessão pelos Efésios, né? Nós tivemos aí na aula passada uma lição muito boa acerca dos mistérios que o apóstolo Paulo nos revela por intermédio dessa carta. Uma lição muito boa, espero que tenha sido servido de proveito para a vida de vocês e tenha edificado a vida de vocês e trazido bom esclarecimento quanto ao tema. Hoje vamos dar continuidade a esse estudo que nós temos nesse trimestre sobre a Epístola aos Efésios e nesta ocasião nós vamos estar estudando a lição de número 10, que tem como esse tema, a qual nós citamos, intercessão pelos Efésios. O texto áureo diz assim: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Efésios capítulo 3, o verso 14 e o verso 15. A verdade prática diz que devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. A nossa leitura bíblica em classe, que nós não vamos ler para ganhar tempo, ela se encontra em Efésios 3, também capítulo 3, do verso 14 ao verso de número 21, onde está registrado a oração intercessória de Paulo, conforme nós veremos a seguir, pelos cristãos que estavam ali na igreja de Éfeso. A introdução diz o seguinte: após revelar o mistério oculto e todas as suas dádivas, deu certo? E todas as suas dádivas, o apóstolo Paulo passa a orar em favor da igreja de Cristo. Na intercessão paulina, aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno em ser glorificado. Refletir sobre a oração intercessora do apóstolo é o tema desta lição. Irmãos, não se preocupem com quanto tempo nós tivemos aqui, viu? Essas são questões dos bastidores que acabam acontecendo, mas deu certo, viu? Então, na introdução a gente percebe qual é o propósito dessa lição. Na realidade, o título dessa lição ele já é autoexplicativo e já nos dá uma certa ideia do que nós vamos estudar na mesma. Então, na introdução nós vemos algo mais claro ainda, né? Está claro no tema da nossa lição, mas na introdução nós vemos mais claro ainda que o propósito dessa lição é nós estudarmos acerca da oração e da intercessão de Paulo em favor dos crentes da igreja de Éfeso. É muito interessante isso, meus amados irmãos, porque a forma como Deus toma Paulo nessa epístola é uma forma tão poderosa que não apenas ensinando, Paulo ele revela, debaixo da graça do Espírito de Deus, lições maravilhosas, mas até mesmo em suas orações nós encontramos aqui lições de igual modo preciosas que valem a pena ser compartilhadas com vocês aqui nessa ocasião. Então, nós vamos estudar a oração de Paulo e ver quais são as lições que estão presentes e contidas nessa lição. Antes de prosseguirmos, é bom nós salientarmos que é muito comum nós vemos na Bíblia orações intercessoras que são altamente instrutivas. O caso do apóstolo Paulo é um caso que nós vemos aqui, né, na nossa lição. Mas nós temos as orações de Jesus, né, a oração do Pai Nosso, a oração intercessória que em João 17 Jesus faz a favor dos seus discípulos, as orações que Cristo faz no jardim do Getsêmani antes de ser levado à cruz, né, as orações de Salomão, que ele fez antes de inaugurar o templo, e as orações contidas nos Salmos. São orações extremamente instrutivas, mas hoje veremos a oração de Paulo, as instruções que há nelas, que existem nelas, e eu convido você também para analisar as demais orações que estão contidas na Bíblia, que são de igual forma muito instrutivas. Mas vamos nos conter à oração de Paulo. O primeiro ponto vai dar início a esse ensino sobre a oração de Paulo. E o primeiro ponto tem como tema corroborados com o poder do Espírito. No primeiro parágrafo do primeiro ponto, o comentarista vai dizer: o apóstolo inicia sua oração ao Senhor com um pedido duplo: o poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes.
Esse primeiro ponto está dividido em 3 partes, que nós também chamamos de 3 subpontos. O primeiro diz o seguinte: as riquezas da sua glória. Da primeira parte desse primeiro ponto, o comentarista vai frisar algumas coisas muito interessantes, algumas informações básicas interessantes acerca da oração de Paulo. Algumas informações iniciais acerca dessa oração. Em primeiro lugar, o comentarista vai frisar que nessa oração, Paulo ele apresenta Deus como o Pai da glória, como aquele que possui uma glória. E é muito comum nós vermos essa expressão sendo referida a Deus, né? Isaías 6, santo, santo é o Senhor dos santos, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Então, essa expressão glória é algo que está muito presente na Escritura no que se refere a Deus. E o que é que significa glória de Deus nas Escrituras? A glória de Deus é utilizada para se referir ao conjunto de todos os atributos de Deus. E quais são os atributos de Deus? Deus é misericordioso, Deus é justo, Deus é santo, Deus é todo-poderoso, Deus é onisciente, Deus é onipresente. Então, a glória de Deus é o conjunto, né? É o conjunto de todos os atributos divinos. Paulo se refere a este Deus a qual ele está orando em favor dos Efésios como o Deus de glória, como o Pai da glória. E entre tantos atributos que fazem parte deste conjunto de atributos que é chamado de glória divina, entre tantos atributos que neles existem, nós temos não apenas santidade e justiça, conforme nós citamos, mas também nós temos um atributo divino chamado de graça. E o apóstolo Paulo, nessa oração, vai se dirigir ao Pai da glória, a Deus, suplicando que este Deus, segundo a riqueza da sua graça, ele fortaleça os crentes em Cristo Jesus, abençoe os crentes, o fortalecendo com o poder do Espírito, os fazendo cada um dos crentes ser habitantes ou moradas de Cristo, e não apenas isso, mas fazendo com que os crentes compreendam o amor divino e tenham um desenvolvimento espiritual. Então, recapitulando essa primeira parte, Paulo vai iniciar essa oração se dirigindo ao Pai da glória, suplicando a este Pai da glória que, conforme um dos seus atributos, que é a sua graça, haja em favor dos cristãos que estavam na igreja de Éfeso, haja fortalecendo eles com o poder do Espírito, os fazendo ser morada de Cristo e os fazendo viver no amor de Cristo, e não apenas viver no amor de Cristo, mas compreender a largura, o comprimento e a profundidade e o tamanho do amor de Jesus Cristo. Então, Paulo, de uma maneira bem resumida, bem básica, ele vai inicialmente fazer esta petição a favor dos cristãos da igreja de Éfeso. E nos 2 subpontos a seguir, nós vamos ver do comentarista trabalhando em 2 petições que são feitas por Paulo. Paulo pede ao Pai da glória, a Deus, primeiro que fortaleça os crentes com poder, conforme nós vemos aqui no primeiro subponto. Ele pede que os crentes sejam fortalecidos com poder. Com poder de quem, irmão Paulo? Com o poder do Espírito Santo. E ser fortalecido de poder aqui não significa, como a maioria dos pentecostais são tentados a pensar, não significa batismo com o Espírito Santo ou batismo no Espírito Santo, como você preferir. Ser fortalecido aqui de poder significa receber do Espírito Santo a capacidade de viver uma vida santa, separada do pecado, separada do erro, separada das imundícias pecaminosas e prosseguir vivendo uma vida santa e perfeita conforme a imagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Paulo está pedindo que o Pai da glória fortaleça os crentes por intermédio do seu Espírito Santo com poder, com capacidade para viver uma vida santa e perfeita. Por que Paulo pede isso, irmãos? Porque sem o Espírito Santo nós não podemos fazer nada. Se nós somos salvos e permanecemos salvos, é porque Deus, por intermédio do Espírito Santo, tem trabalhado nos nossos corações. Foi o que Jesus diz: o Espírito Santo convencerá vocês dos vossos pecados. Ele nos convenceu dos nossos pecados. Ele continua nos convencendo e nos fortalecendo dos nossos pecados. E é somente Ele que é capaz de fazer isso. Por isso é que Paulo pede
que o Pai Todo-Poderoso nos fortaleça com o poder do seu Espírito Santo. E não apenas Paulo pede que nós sejamos fortalecidos com o poder do Espírito, mas ele pede também que nós sejamos habitados por Cristo. Pela fé, Cristo habite nos vossos corações, diz Paulo. Interessante a ordem que Paulo segue. Primeiro ele pede para nós sermos revestidos ou fortalecidos de poder, para que nós possamos viver uma vida santa. E depois ele pede que nós sejamos habitados por Cristo. Porque Cristo só habita, irmãos, naqueles que são guiados pelo seu Espírito. Se nós somos guiados pelo Espírito de Deus, nós podemos ter a certeza de que somos habitados por Cristo, o Filho de Deus. E habitar aqui, conforme vocês podem ver, o comentarista salientar, não significa habitar temporariamente. No original, habitar aqui significa habitar permanentemente. Jesus habita no coração daqueles que são fortalecidos e guiados pelo seu Espírito. E habita não transitoriamente, mas ele veio para habitar e para ficar para sempre nos nossos corações. Mateus 28 está escrito: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, é exatamente essas informações e essas lições que nós podemos aqui extrair inicialmente do nosso primeiro ponto. Recapitulando, ele ora ao Pai de toda glória, a favor dos cristãos da igreja de Éfeso, ora apelando para as riquezas da graça desse Pai e ora para que os crentes sejam fortalecidos de poder e, tendo sido fortalecidos de poder, sejam habitados pela fé por Cristo Jesus. Vamos prosseguir? Agora nós vamos para o nosso segundo ponto, que diz: arraigados e fundados em amor. O primeiro parágrafo desse ponto vai dizer: o amor é a mensagem central do Evangelho. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. Na primeira parte do segundo ponto vai dizer o amor à virtude cristã. Nessa parte aqui, gente, tem algumas informações muito importantes que eu vou dar para vocês assim de carreirinha, de uma forma bem resumida. Primeiro, o comentarista ele vai deixar claro que o amor é um atributo divino. João diz em sua epístola que Deus é amor. Interessante? E é interessante o quanto esse atributo divino é importante. A Bíblia não diz que Deus é poder. A Bíblia não diz que Deus é força. Não diz. A Bíblia diz que Deus é amor. Porque o maior atributo de Deus, não maior porque é melhor do que os outros, mas maior por questão de ordem, de hierarquia, é o amor. Deus é amor. E foi exatamente este amor de Deus que o levou a nos salvar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Romanos 5 está escrito que Deus prova o seu amor para conosco, entregando seu Filho para morrer por cada um de nós, sendo ainda nós pecadores e transgressores diante de Deus. Deus é amor e Deus prova o seu amor para conosco. O amor é um atributo divino. O amor é um atributo divino que foi provado e mostrado de uma maneira concreta. E não apenas isso, mas ele vai frisar também que o amor é o resumo da lei. Jesus resumiu a lei em 2 mandamentos, né? Amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. De igual forma, o resumo da mensagem dos profetas do Antigo Testamento também é o amor. E eu acrescento, ele não vai falar isso aqui, mas eu acrescento, que o resumo da mensagem de Jesus e dos apóstolos também é o amor. Então o amor não é apenas um atributo divino, um atributo que foi provado por Deus a favor de nós. O amor não é apenas o resumo da lei, dos profetas, da mensagem de Cristo e dos apóstolos, mas o amor também é um sinal, diz o comentarista, dos verdadeiros discípulos de Jesus. Se você foi fortalecido pelo poder do Espírito, se você verdadeiramente é habitado por Cristo, você tem que amar. Se você diz que é discípulo de Jesus, mas não ama, você está enganando a si mesmo e talvez na tentativa de enganar o próximo. Mas a Deus ninguém engana, porque o próprio Deus encarnado diz que vocês seriam conhecidos como meus discípulos. Em João 15 está escrito: se vocês amarem uns aos outros. Quem verdadeiramente é discípulo de Cristo, que verdadeiramente foi fortalecido pelo Espírito e é habitado por Cristo, o Verbo de Deus, ele ama e ele expressa esse amor. No entanto,
esse amor a qual nós estamos nos referindo aqui desde o começo não é um amor sentimental, não é um amor platônico, não é um amor hollywoodiano, não é um amor global. Esse amor que nós estamos referindo aqui não é um amor sentimental condicional, um amor psicológico. O amor a qual a Bíblia nos revela é um amor concreto, que deve ser provado em atitudes. É por isso que Jesus, quando fala de amor, ele diz: se teu inimigo tem fome, o que é que você vai fazer? Eu sinto um amor tão grande pelo meu inimigo, mas não vou fazer nada, não. Jesus diz: eu vou orar pelo meu inimigo, mas não vou fazer nada. Não, Jesus diz: quem ama e tem um inimigo, e o inimigo está com fome, dá de comer. Tem sede, dá de beber. Quer andar um quarteirão? Dá 2. Quer a tua capa? Dá a túnica. Então, o amor a qual Deus expressou a favor de nós, que é resumo da lei dos profetas, do evangelho e dos apóstolos, que é um sinal do verdadeiro discípulo, este amor é um amor concreto, que tem que ser provado em atitudes e em escolhas e em atitudes concretas. Então, tendo entendido que amor é esse, nós vamos agora para a segunda parte desse ponto. Estão compreendendo? Se vocês estiverem compreendendo, glória a Deus por isso. Deixem aqui o seu comentário, seu testemunho, que está sendo edificado, está sendo bem instruído, tá bom? Se não está entendendo, de igual forma, deixe aqui no comentário as suas perguntas, tá bom? Então, tendo entendido, irmãos, o que era o amor, conforme nós tratamos aqui, nós vamos dar continuidade à nossa lição, entendendo algo muito importante ainda seguindo esse tema relacionado ao amor. Paulo, ele pede ao Espírito Santo que nós sejamos arraigados, sendo habitados por Cristo, arraigados neste amor, conforme nós tratamos aqui anteriormente. Mas Paulo também pede ao Espírito Santo que nos faça compreender o que é este amor e como viver esse amor. Perceba, ele diz que eu rogo para que vocês compreendam a largura, a altura, a profundidade deste amor. Porque como é que você diz que ama e que está amando se você não compreende o que a Bíblia ensina sobre amor? Então Paulo está pedindo a Deus que, por intermédio do seu Espírito Santo, que se utiliza da palavra, instruam os cristãos da igreja de Éfeso a viverem amor, sim, mas também a compreender esse amor, a entender a plenitude deste amor. E na terceira parte do segundo ponto, o comentarista vai frisar o que nós frisamos aqui no ponto anterior, né? Ele vai destacar que nós só chegaremos à compreensão do amor somente se tivermos o auxílio de Deus por intermédio do Espírito Santo. Assim como nós não podemos fortalecer a nós mesmos, mas temos e precisamos ser fortalecidos pelo Espírito, da mesma forma nós não podemos compreender este amor sozinhos, conforme a nossa sabedoria, conforme o nosso entendimento. Nós precisamos desta iluminação divina, que é dada por intermédio da sua palavra, para que nós possamos compreender a plenitude deste amor. Agora, para encerrar, eu quero dizer o seguinte: nós vamos conhecer esse amor dentro das nossas limitações, apenas dentro das limitações daquilo que está escrito, porque plenamente mesmo nós não vamos e jamais entenderemos esse amor, porque esse amor ele é inexplicável. É por isso que João, quando fala do amor de Deus, que é o amor que nós devemos seguir e compartilhar com o nosso próximo, ele diz que Deus nos amou de uma tal maneira. É um amor inexplicável. O que podemos compreender, nós compreenderemos debaixo da iluminação do Espírito Santo. Mas o que não conseguimos compreender, não vamos tentar compreender inventando especulações teológicas. Mas o que podemos compreender, compreenderemos conforme a atuação do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Então, vamos agora para o nosso terceiro e último ponto, que diz: a bênção de Deus excede o pensamento humano. Ainda falando sobre a oração de Paulo. Veja que riqueza, né? Eu estou aqui espremendo, resumindo, para não tomar muito tempo. A bênção de Deus excede o pensamento humano. É o tema do terceiro ponto. Em sua audaciosa intercessão em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos e que o eterno deve ser glorificado para sempre. Vamos prosseguir.
A dimensão das bênçãos divinas. Ao concluir a ousada oração, Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundante além que pedimos ou pensamos. Glória a Deus por isso. Isso indica que o que Deus pode fazer ultrapassa em muito nossos melhores anseios e desejos. Quer dizer que a mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. Nesse sentido, Paulo declara que as coisas que sequer subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Essa instrução mostra que os pensamentos do Senhor são muito mais altos que o nosso. Desse modo, o poder divino age na vida do crente e suas bênçãos disponíveis são impossíveis de dimensionar. A grandeza do poder de nosso Deus é capaz de responder para além das mais corajosas orações. Paulo intercede pelos cristãos em Éfeso, faz os pedidos que são específicos ali. Ele trabalha em pedidos específicos. Sejam fortalecidos em poder, pela fé que Cristo habite no coração de vocês, que vocês entendam o amor, que vocês vivam o amor. Os pedidos de Paulo a favor dos cristãos da igreja de Éfeso são específicos, mas ele entende que enquanto ele está pedindo algo, Deus está fazendo o que ele está pedindo, porque era necessário fazer, mas Deus está fazendo muito mais a favor da sua igreja. Que nós, quando dobrarmos os nossos joelhos, irmãos, tenhamos essa mesma certeza de que Deus está atento para ouvir os nossos clamores, mas Deus não se limita apenas ao que pedimos aqui e agora. Deus está disposto a ouvir o que você está dizendo agora, a responder o que você está pedindo agora, mas Deus está fazendo infinitamente mais, abundantemente mais do que você pensa e do que você está lhe pedindo nesse momento. Louvado seja esse Deus que ultrapassa todas as limitações, que ultrapassa todos os horizontes da nossa mente e nos surpreende com a sua forma de nos responder e de agir ao nosso favor. Segundo ponto, segunda parte do terceiro ponto vai dizer um convite para a adoração. Não tem como nós não adorarmos, irmãos, a Deus diante de tudo isso. Paulo encerra esse capítulo com um convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. A conclusão paulina não poderia ter sido diferente. Nos versículos anteriores, ele discorreu acerca da boa nova do mistério revelado. Que boa nova do mistério revelado é esse, irmão Paulo? Está na lição anterior. Não assistiu? Assiste, você vai entender. Das muitíssimas riquezas de Cristo conferidas à igreja, da grandeza do poder de Deus e da infinitude do amor, de todas as bênçãos divinas que excedem a compreensão humana, além dessas e das demais bênçãos. A única coisa a ser acrescentada era o louvor ao Senhor Deus, detentor de tamanhas dádivas. Não tem, irmãos, diante de toda essa oração que nós estudamos aqui e diante de todas as demais lições que nós estudamos anteriormente, não tem como nós não darmos uma pausa e louvarmos a Deus. Paulo dá uma pausa neste capítulo, nesta oração, ele vai continuar a carta, mas ele dá uma pausa, porque diante de tudo que ele falou, que é tão grandioso, e diante de tudo que ele falou nessa oração, que é tão maravilhoso, ele precisa adorar a Deus, porque Deus é Deus, Deus é grande, nós somos meros mortais, mas Deus é o supremo arquiteto que planeja tudo perfeitamente a favor da sua igreja. Na terceira parte, para nós encerrarmos, a glória devida a Deus. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja em Cristo. O papel da igreja de Cristo maior é esse, glorificar a Deus de todas as formas. Quer dizer que os atos de louvar e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição da igreja. A igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. Em sua oração, o apóstolo Paulo anela que essa postura de adoração e exaltação a Cristo perdure por todas as gerações e enfatiza seu pedido com a frase para todo sempre, o que significa que deve ser praticada por todos os crentes. Esse vai ser o nosso destino final, que nós já podemos ensaiar agora, viver para a glória de Deus aqui e agora, mas a eternidade que nos espera é essa, viver eternamente e eternamente para todo sempre, tributando glória a esse Deus que merece. Conclusão da nossa aula diz: a ousada intercessão de Paulo anelava o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha a ciência de que
O perseverar do cristão dependia de 4 princípios basilares, os quais ele pediu a Deus em oração. O fortalecimento, né, que eu falei aqui, o fortalecimento de poder, a presença plena de Cristo, o intenso exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual até encontrar a perfeição. Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. Ele já conclui, né, fazendo uma síntese perfeita de tudo que nós tratamos aqui com vocês. Gostaram da aula, meus irmãos? Foram abençoados por elas? Então, não se esqueçam de deixar aqui um gostei, de interagir conosco nos comentários e de compartilhar nos grupos aí no WhatsApp que você faz parte para que outras pessoas também sejam edificadas por esse conteúdo, tá bom? Fiquem com Deus. Não se esqueçam de comentar aqui embaixo, de interagir conosco. Estou sentindo falta, não sei cadê os irmãos, mas vamos lá, não custa nada pedir. Então, interagem conosco aqui embaixo, comentem o máximo possível para que nós possamos entender que vocês foram edificados por essa aula e tudo ficou claro na medida do possível, tá bom? Um forte abraço e até a próxima, se Deus nos permitir.